Olá, meus queridos do quarto ano. Como é que vocês estão? Estão preparados para a aula de hoje? Então, hoje nós vamos corrigir aquele capítulo de plantas, que é o capítulo 5, e o capítulo de relações entre os seres vivos, que é o capítulo 6. E aí a gente se prepara para terminar, por uma parte, o módulo 2, tá bom? Então, vamos corrigir direitinho. Vejam se vocês acertaram. Se ficou alguma pendência, se não conseguiu fazer algum exercício, coloque direitinho, tá? Porque é preciso corrigir corretamente. Então, vamos começar lá na página 213. Ali tá falando que a gente tem que colocar R para informações referentes à respiração e F para fotossíntese. Então, ó, o primeiro envolve a absorção de gás oxigênio e liberação de gás carbônico. Isso é respiração, tá? Segundo, processo relacionado à produção do alimento das plantas. Então, isso é fotossíntese. Envolve a absorção de gás carbônico da atmosfera. Fotossíntese. Animais, como o ser humano, realizam esse processo. Respiração. E não ocorre em algumas plantas. Fotossíntese. Tem algumas plantas que não realizam. 2. As plantas precisam regular a quantidade de água no organismo. Quando a transpiração está reduzida e as raízes absorvem grande quantidade de água, a planta pode eliminar a água sob a forma de pequenas gotas. Então, ó, decifre o código abaixo. Então, esse processo chama-se gutação, tá? Página 217. Então, vamos lá no número 1. Ligue corretamente os processos abaixo à informação, né? Então, a polinização, processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até a outra. Dispersão, quando a semente é levada para outros locais do ambiente. E germinação, processo em que a semente dá origem a uma nova planta. E ligar aqui as imagens, né? 2. Ao retornar para casa, após um passeio no parque, Giovanni percebeu que havia estruturas pontiagudas em sua calça. Esse processo de reprodução das plantas pode ser associado a que situação? Então, é a dispersão dos frutos e das sementes, que nesse caso dessa plantinha é o fruto dela, tá? Próximo é a página 218. Temos ali uma abelhinha, né? As abelhas são consideradas importantes polinizadores. Diversos produtos agrícolas como café, laranja, maçã, melão, maracujá dependem delas. Letra A. Por que as abelhas são importantes para as plantas? Então, porque elas auxiliam no transporte de pólen e, portanto, na polinização, na reprodução das plantas. B. Como o desaparecimento de abelhas pode prejudicar a produção de alimentos? Se não há polinização, não há formação de novas plantas, tá? Então, as abelhas, assim como outros insetos, são importantíssimos. Aqui a gente tem que organizar as letras, ó. Néctar, tá? No caso aqui das abelhas que produzem o néctar. Página 227, a gente já entrou no capítulo 6. Temos aqui vários animais, temos umas setinhas, e aí ele pergunta: ligue cada ser vivo ao papel que ele desempenha na cadeia. Então, ó, o fitoplâncton, produtor. O peixe dourado, consumidor secundário. Lambari, primário. Lontra, terciário. Fungos e bactérias, decompositores. Qual é a importância do fitoplâncton? O fitoplâncton é o produtor primário ali dos seres fotossintetizantes, né? Então, assim como as plantas, as algas também fazem fotossíntese e são importantes para o ecossistema marinho como um todo, né? Página 228, nós temos ali, ó, também uma cadeia alimentar. Aí pede para a gente escrever, né, em forma de seta. Então, a planta é o alimento do gafanhoto, o gafanhoto é o alimento do tatu-bola, o tatu-bola é o alimento da sussuarana. Essa é uma. Outra cadeia alimentar. Planta é o alimento do mocó, que por sua vez é o alimento da sussuarana, tá? Letra B. Escreva o nome do ser vivo que se refere a cada uma das afirmativas. Então, alimenta-se de insetos, tatu-bola. Ocupa tanto a posição de consumidor quanto terciário, sussuarana. E não se alimenta de nenhum ser vivo, plantas. Qual é o componente do ambiente que é fonte primária de energia para ambas as cadeias? O Sol. O Sol é importante porque sem a luz solar não tem fotossíntese. Portanto, se os seres produtores não fizerem fotossíntese,
não tem alimento para os outros animais da cadeia. Página 232. Então, temos ali, ó, parasitismo, predação, sociedade e competição. A gente tem que distribuir isso nessas situações. Então, ó, essa situação aqui do rato topeiro pelado é uma relação de sociedade. Por quê? Porque eles vivem em cerca de 300 indivíduos. Um grupo de cerca de 300. Então, eles vivem bem em sociedade. Assim como tem a sociedade das abelhas, a sociedade das formigas, tá? Na segunda aqui, ó, o período reprodutivo dos elefantes. Então, competição, porque eles competem entre si, inclusive, para as fêmeas, né? Depois aqui a gente tem uma plantinha, que é uma planta carnívora, e tem uma mosca. Então, essa aqui é uma situação de predação. E a última é um verme, é uma lombriga, né? Parasitismo. Pode parasitar o nosso corpo e causar sérias doenças, tá bom? Página 235, já lá no mais atividades. A gente tem um menininho que tá lá na geladeira. Então, ó, qual a importância da atitude de guardar os alimentos na geladeira? Então, quanto a temperatura fica mais baixa, mais gelado, demora mais para as bactérias se reproduzirem, bactérias e fungos. Então, isso ajuda a conservar os alimentos, né? Você e seus familiares costumam ter essa atitude? Isso é pessoal, mas eu acredito que sim. Letra B. Cite um alimento que deve ser conservado na geladeira. Leite, né? Leite, manteiga. Para fazer um pão, a mãe de Patrícia utilizou ovos, leite, farinha, trigo e fermento. Misturou e deixou a massa em repouso. Qual é a importância do fermento? Então, o fermento, apesar de ser um fungo, tá? Por incrível que pareça, um fungo comestível, é um fungo que se alimenta do açúcar da massa, né? E ele vai produzir gases. Só que esses gases fazem com que a massa fique grande, ó, aerada, a massa cresça, né? Se não tiver fungos, a massa não fica assim. Aí fica parecendo um porrete. É terrível, tá? Então, a importância do fermento é isso, para ajudar a crescer a massa com a produção dos gases, né, que esses fungos produzem. Só que a gente pode comer sem causar dano nenhum, tá, gente? Só para deixar claro aí para vocês. Letra B. O fermento biológico é composto de seres vivos microscópicos, tarará, que produzem gases. Escreva a primeira letra de cada um, ó. Leveduras. E a última parte do exercício, nós temos aí, numere as palavras de 1 a 5, de acordo com a transferência de energia na cadeia alimentar. Então, o número 1 é o ser vivo produtor, pode ser plantas ou algas. Depois vem o consumidor primário, que se alimenta das plantas. Depois vem o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário. E, por último, o decompositor, que se alimenta de todo mundo quando todo mundo morre. 4. A cutia é um animal que se alimenta de semente de castanheira. Então, pede para a gente ligar aqui, ó. Consumidor secundário, nós temos a onça. Primário, cutia. Produtor, árvore. B. Imagine que por diferentes motivos, como a caça ilegal, a cutia for eliminada. Olha só o que pode acontecer. Ela não se alimenta de sementes, né? Essa bichinha aqui. Se ela não tiver ali para se alimentar das sementes, também não vai ter o alimento para a onça. Então, quem é que vai ficar sem comer as coisas? A onça. Então, quando um animal ele é extinto, né, ou acontece alguma coisa que interfira no equilíbrio da cadeia alimentar, toda uma cadeia, vários animais podem sofrer com esse tipo de atitude, tá bom? Então, gente, é só isso. Vocês vão estar levando agora esses exercícios, já fizeram. Na semana que vem, eu vou fazer um exercício de revisão falando sobre os micro-organismos causadores de doenças, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai ter exercício de revisão e a gente vai corrigir mais pra frente, tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem com Deus, façam o exercício direitinho, que na próxima aula a gente consegue dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!